Olá, chegou a hora do programa interativo que conversa com os senadores sobre os temas que você quer ouvir. No Alô Senado de hoje, a gente fala sobre o passe livre interestadual para pessoas com deficiência, o desenvolvimento do setor sucro-alcooleiro no Sudeste e as funções que competem a um senador da República. No Passeata Eletrônica, a conversa é com o senador Wellington Fagundes. O Alô Senado está no ar. A gente abre o programa com a mensagem do José Neto, que mora na cidade de Novo Gama, em Goiás. Ele conta que os peritos do DENIT estão negando a carteira do passe livre interestadual a pessoas com deficiência visual e pergunta aos senadores o que pode ser feito para que os peritos cumpram a lei. A resposta fica por conta do senador Paulo Paim, presidente da Comissão de Direitos Humanos. José, você tem que recorrer ao artigo 2 do Estatuto que te dá esse direito. É só você fazer contato direto com qualquer entidade de pessoas com deficiência e que, acompanhado dele, ir ao DENIT e mostrar que o Estatuto assegura esse direito a você. Eu sou de Santa Rita do Passa Quatro, estado de São Paulo, na região de Ribeirão Preto. E gostaria de saber dos senhores senadores se existe algum projeto para o fortalecimento da região sucro-alcooleira com a quantidade exorbitante de desemprego que existe nessa região, que já foi uma das mais ricas do país. Hoje está extremamente complicado, muitas usinas já quebradas e não existe nenhuma, aguarda-se alguma coisa para retornar ao desenvolvimento do sucro-alcooleiro. Caro Antônio, o setor sucro-alcooleiro é muito importante para a estratégia econômica brasileira. Não só esse setor, mas também a produção das plataformas marítimas está com graves problemas em função dos problemas vividos pela Petrobras. O álcool, como o álcool é um produto de preço regulado, porque ele entra na área dos combustíveis, e aí o etanol, no caso, e aí também depende das questões das regras internacionais. O setor, às vezes, prefere produzir mais etanol se o mercado for mais atrativo, o preço mais conveniente. Ou produzir mais açúcar para produzir para o mercado interno ou para o mercado internacional, para também tirar mais proveito. Então, isso é regulado pelo próprio mercado. O governo é que tem a responsabilidade de estabelecer políticas que assegurem o desenvolvimento continuado e estável desse setor, que é muito importante para o país, não só como um gerador de renda, mas também porque o Brasil é pioneiro no mundo na produção do etanol a partir da cana-de-açúcar. Então, temos que ter um olhar muito cuidadoso para esse setor. Eu espero que os senadores também dos estados produtores, que é a região sudeste e a região nordeste do país, tenham uma atenção específica para essa matéria. Projetos de lei não necessariamente sejam o melhor caminho. É preciso que as políticas de governo atendam a essa demanda que o Antônio, com muita preocupação, está apresentando, sobretudo porque a crise está provocando desemprego na região sucro-alcooleira. As redes sociais aproximaram mesmo cidadãos e parlamentares? Com a palavra, o senador Wellington Fagundes. Além de aproximar, dinamizou, né? Porque através das redes sociais hoje você tem a possibilidade de trocar as informações e, claro, o cidadão de qualquer parte do Brasil e do mundo pode participar aqui das nossas audiências públicas, tanto com as críticas como com as sugestões para aperfeiçoamento do nosso trabalho. Então, sem dúvida nenhuma, esse trabalho avançou e ainda temos muito o que fazer, né? Porque são instrumentos dinâmicos, são instrumentos à mão de praticamente quase toda a população. Porque hoje todo mundo tem acesso. Felizmente, o Brasil é um país que também avançou nas redes, né, nos sistemas, o Wi-Fi, enfim, na telefonia, facilitando com que o cidadão possa cada vez mais exercer a cidadania. E os portais, enfim, os nossos meios, sem dúvida, é uma forma do cidadão fazê-lo.
Meu nome é César de Carvalho, eu sou do Tocantins, eu sou professor aqui. Eu gostaria de saber qual é o objetivo principal de um senador, o que compete à profissão dele. Oi, César. O Senado é uma casa revisora da Câmara. Por quê? A Câmara representa a população do Brasil e é proporcional. Então, cada estado tem um número de deputados diferentes, de acordo com a sua população. E cada deputado também representa um setor da população, não a sua integralidade. Então, muitas matérias são votadas na Câmara, não querem dizer necessariamente que representam o interesse da maioria dos estados ou da população. Já o Senado representa o território nacional, tanto que cada estado, independente do número de pessoas que tenha, ele tem 3 senadores, porque representa, digamos assim, a unidade do estado, a unidade da população. Por isso ele é a Câmara Revisora. E até porque as pessoas que vêm para o Senado são pessoas mais velhas, tem que ter mais de 35 anos. Na Câmara basta ter mais de 21. Então aqui se reputa que tem mais equilíbrio, mais conhecimento, mais vivência, para que muitas vezes alguma coisa votada na Câmara que extrapole a média do interesse do país possa ser consertada. Então é por isso que nós, senadores, dizemos que representamos os estados membros federados, o conjunto do território nacional. A dúvida do César é também a de muita gente pelo Brasil afora. E é muito importante esclarecer essa questão. Afinal, entender o que fazem os parlamentares é um passo fundamental para quem quer participar mais ativamente da vida política e das decisões que definem os rumos do Brasil. Para explicar com mais detalhes as atribuições do Senado, eu pesquisei e conversei com especialistas no assunto. O resultado é a matéria que você assiste agora. Câmara dos Deputados, Senado Federal. No Brasil e na maioria dos países, senadores e deputados dividem a tarefa de legislar sobre temas de interesse nacional, fiscalizar a aplicação de recursos públicos e aprovar o orçamento. É o sistema bicameral. Mas existe diferença entre as atribuições de um e outro. Perguntamos a quem elege os parlamentares. Por incrível que pareça, eu não sei. Você acredita? Os deputados federais, eles votam as leis, aí vai para o Senado aprovar e depois disso eu acredito que vai para a presidência da República. O senador representa mais o Estado, né? E o deputado federal representa mais o povo. Os deputados representam a população brasileira no parlamento. São 513 com mandato de 4 anos. Os senadores representam os estados dentro da federação. Por isso, cada um dos 26 estados e o Distrito Federal tem o mesmo número de senadores, 3. No total, 81 parlamentares com mandato de 8 anos. Os estados, independente do seu tamanho, têm o mesmo número de representantes para que ali o Senado agisse como um poder moderador em relação às decisões que são tomadas na Câmara, principalmente no que diz respeito à proteção dos estados menores. Os senadores têm algumas atribuições exclusivas, como processar e julgar o presidente da República, o vice e ministros de Estado nos crimes de responsabilidade, analisar as indicações de autoridades, autorizar empréstimos externos e fixar, por proposta do presidente da República, limites globais para as dívidas da União, estados, Distrito Federal e municípios. Para o cientista político Leonardo Barreto, o sistema brasileiro permite que os senadores tenham uma atuação mais abrangente. Enquanto que um deputado, muitas vezes, é eleito com 3%, 4% dos votos válidos, e isso permite com que os deputados segmentem seus campos de atuação, por exemplo, lutando por uma bancada, por um sindicato, por uma corporação, por uma região, o senador ele tem uma tarefa mais ampla, que é defender a população como um todo. Ele não se dá, né, esse direito de ter uma atuação segmentada, porque quando ele vai tentar renovar o seu mandato lá no seu estado, ele precisa da maioria absoluta dos votos. E o programa de hoje vai ficando por aqui. A partir do próximo sábado, o Alô Senado vai apresentar uma série de retrospectivas, lembrando os temas que ganharam destaque aqui no Congresso em 2015.
Os primeiros programas vão ser sobre o meio ambiente e o problema da violência. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!